Se a gente vai falar de anatomia cirúrgica, né, do esôfago, estômago, duodeno, eu sou obrigado a gente precisa falar no tronco celíaco, tá? O tronco celíaco, ele é o primeiro ramo da aorta abdominal, ele é que vai fazer a vascularização aí, principalmente dos órgãos do andar supramesocólico. Ele é um ramo curto e largo, e ele é responsável, então, pela vascularização, né, de praticamente todos os órgãos do andar superior, do andar supramesocólico. Só para vocês lembrarem, né, essa é uma imagem que mostra, ali está o tronco celíaco, né, o tronco celíaco ele é um ramo curtinho, como vocês estão vendo, e ele dá 3 ramos que são bem importantes: a artéria esplênica, a artéria hepática comum e a artéria gástrica esquerda, que vai ser importante aqui na vascularização do estômago. Os outros ramos ímpares da aorta abdominal, dá para ver aqui, não é o objetivo de hoje, vocês vão ter outra aula, mas é a artéria mesentérica superior e ali embaixo a artéria mesentérica inferior. A partir desses 3 ramos, tem inúmeros outros ramos que estão aí, né? Que é óbvio que a gente não quer que vocês decorem isso, mas como tudo em anatomia, tem uma lógica, né? Existe uma lógica, né? Eu gosto muito dessa figura do Néter aqui. Ali também está representando o tronco celíaco, vocês estão vendo. Mas, normalmente, o vaso ele vai levar o nome da estrutura que ele vai vascularizar. Tá? Então, não é nosso objetivo nem fígado, nem pâncreas, nem baço, mas a artéria gástrica esquerda, que é essa artéria que vocês estão vendo aqui, né, ela vai inervar, vai vascularizar principalmente a pequena curvatura do estômago. E isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante quando a gente for falar especificamente do estômago. A gente vai começar pelo esôfago, então. O esôfago ele é um tubo muscular, né? Ele tem, em média, em torno de 25 centímetros de comprimento. Ele é revestido por mucosa. Ele tem um diâmetro em torno de 2 centímetros. E, em termos topográficos, ele inicia na faringe, mais ou menos na altura da 6ª vértebra cervical, e ele termina, então, na transição esôfago-gástrica, mais ou menos na altura da 11ª vértebra torácica. O esôfago ele tem uma peculiaridade, né? Agora que vocês vão começar a frequentar mais o bloco, vocês vão ver assim que sempre que tem uma cirurgia de esôfago, junto, os residentes querem assistir, todo mundo quer assistir, porque a cirurgia do esôfago, ela é tecnicamente, ela é complexa. Tá? Isso porque o esôfago tem uma peculiaridade. Ele é o único órgão que ele atravessa 3 cavidades. Tá? O esôfago ele começa na região cervical, depois ele entra no tórax e ele vai terminar, ele ainda tem uma porção intra-abdominal. Tá? E além dessas peculiaridades, ele tem uma série de outras características que são bem típicas do próprio esôfago. Tá? Então, assim, ele atravessa as 3 cavidades, ele não tem mesentério, né? E ele não tem um vaso, né? Não é que nem os outros órgãos, a artéria esofágica principal, não tem. Ele compartilha vasos linfáticos e nervos com os outros órgãos. A principal função do esôfago é conduzir, é uma função relativamente simples, né? Mas que é bem complexa, né? Ele tem a função de conduzir, então, o alimento que entra na boca, passa pela faringe até o estômago. Nesse trajeto dele, da boca ao estômago, ele se relaciona com inúmeras estruturas. Tá? Mas tem 3 estruturas que são importantes da gente saber. O arco da aorta, o bronco principal esquerdo e o diafragma. Por que é importante a gente saber isso? Porque no caso da ingestão de algum corpo estranho, esses são os locais normalmente em que, se esse corpo estranho ficar trancado no esôfago, esses vão ser os locais em que pode acontecer de ficar trancado esse corpo estranho. Uma outra peculiaridade do esôfago é, isso vocês sabem já por aprendizado próprio, né? É que nesse trajeto, então, de conduzir o alimento da boca até o estômago, tem uma parte que é consciente, né? E uma parte que é inconsciente. Tá? Então, a parte inicial, parte bem inicial do esôfago, ele tem uma musculatura estriada, predominantemente uma musculatura estriada, e a gente faz voluntariamente, né? Aquele reflexo de deglutição, aquilo é voluntário, a gente escolhe o momento em que vai deglutir.
Mas à medida que ele vai indo distalmente, existe uma transição, então, dessa musculatura estriada para o músculo liso. E aí o resto, então, do processo, ele é totalmente inconsciente e ele é feito através dos movimentos peristálticos. Então, essa é só para você, tirando todos os outros órgãos da frente aqui, né, a gente consegue ver, opa, né, aquela parte inicial do esôfago, ele vai lá no início, ele vai um pouquinho à esquerda da linha média, depois ele entra, ele vai percorrer todo o mediastino posterior, né, vocês veem que ele tem um íntimo contato aqui com a aorta, até chegar lá, quando ele atravessa o hiato diafragmático, ele chega e ele tem uma porção curta, então, no estômago, antes de entrar no estômago. Como é que a gente faz para dividir ou para esquematizar o estômago, o esôfago, né? A divisão clássica do esôfago é uma divisão em 3 partes: a parte cervical, a parte torácica, que é a maior, e a parte abdominal. Só que isso é uma divisão totalmente anatômica que nem sempre é tão importante, tá? Então, quando a gente vai segmentar o esôfago, a gente pode usar essa: o esôfago cervical, torácico e abdominal, tá? Se eu for pensar numa coisa funcional, ele tem 3 partes, que são bem importantes, né? O esfíncter esofágico inferior, que dá o início, então, da entrada da deglutição, a parte dele que funciona como um tubo, e uma válvula no final dele, que permite a passagem do alimento e evita, ou está lá para evitar, pelo menos, que o conteúdo gástrico, que é extremamente ácido, retorne para o esôfago. E é o esfíncter esofágico inferior. Quando a gente vai pensar de uma forma cirúrgica, a gente divide ele um pouquinho diferente. A gente divide também, principalmente os tumores, né, que é uma doença muito comum, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Existe o esôfago cervical, a gente pensa no esôfago torácico proximal, torácico distal e o esôfago abdominal. Até o planejamento de uma própria cirurgia, até o tipo histológico dos tumores, ele varia, então, conforme for a localização. Por isso, quando o residente me fala assim, tem um tumor de esôfago, ele não está me dizendo muita coisa. Eu preciso saber a localização, onde é que está esse tumor. Ele precisa me dar outras informações para a gente fazer o planejamento do tratamento desse paciente. Uma outra coisa importante, né? Durante todo esse trajeto, né? Ele tem inúmeras relações. Né? Só para vocês pegarem como exemplo, aqui está nessa figura, vocês estão vendo ali atrás, está o esôfago marcado em vermelho. Né? Vocês veem que o esôfago tem inúmeras relações. Ele tem uma relação anterior com a traqueia, ele tem uma relação posterior com a face pré-vertebral e uma relação lateral com uma série de estruturas, né? Nervo laríngeo recorrente, bainha da carótida, lobo inferior da tireoide, ducto torácico. Então, essa peculiaridade, por exemplo, né, isso aqui tem uma importância clínica, que normalmente os tumores do esôfago cervical dificilmente eles são de tratamento cirúrgico, porque precocemente esses tumores eles têm uma característica de invadir essas estruturas. Tá? E aí também é importante, né? Se eu tenho um paciente que tem disfagia, que é o principal sintoma de um câncer de esôfago, e esse paciente está rouco, a primeira coisa que eu vou pensar é que ele possa ter uma invasão do nervo laríngeo recorrente. Se eu tenho um paciente com disfagia que, a partir de um certo momento, ele começa a evoluir para muita tosse, principalmente quando ele ingere algum tipo de alimento ou líquido, o que eu penso que aconteceu? Que o tumor cresceu e acabou invadindo a via aérea do paciente. Então, quando a gente tem um paciente que tem uma coisa importante, né? E por que o tumor de esôfago é um tumor tão difícil da gente tratar? Para a gente ter a disfagia, que é o sinal clássico, né? O sintoma clássico de um paciente com câncer de esôfago, quando o dente tem disfagia, normalmente ele já teve um comprometimento de mais de 75% da luz do esôfago. Então, isso faz com que a grande maioria dos pacientes que a gente atende com câncer de esôfago já tenham tumores avançados. E muitas vezes, se esse tumor invadiu algum outro órgão, a gente não consegue mais fazer a cirurgia. A partir do momento que ele entra na parte torácica, principalmente na parte torácica mais alta, né? Vocês vão vendo aqui ele está entrando, né? Vocês estão vendo os pulmões dos dois lados.
o esôfago ele continua correndo, ó, na frente da coluna e atrás da traqueia. Tá? Descendo mais um pouquinho, né? Aqui começa, e aqui a grande maioria dos cânceres, a maioria dos tumores epidermoides de esôfago, eles estão localizados nessa região, na região torácica. E aí vocês estão vendo que ele está espremidinho ali, ó. Ele está entre a traqueia e entre a aorta. Se esse tumor crescer o suficiente para invadir a traqueia ou a aorta, ele também deixa de ser um tumor ressecável, ele já não tem mais tratamento cirúrgico. À medida que ele desce mais, essa é uma imagem mais aproximada, né? E aqui vocês têm um exemplo, ó, um pouquinho mais embaixo. Vocês estão vendo aqui o esôfago, aqui está a luz do esôfago. Dá para ver que tem a parede bem espessada aqui, vocês estão vendo, ó. E esse tumor ele pode ter uma invasão tanto do pericárdio quanto uma invasão da aorta. Tá? Existe até uma fórmula que os tomografistas fazem, eles calculam o grau, por exemplo, nesse caso aqui, eles calculam esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui deve ter em torno de 90 graus. Tá? Se esse contato do tumor com a aorta for acima de 90 graus, isso já pode indicar uma invasão da aorta e aí fazer uma cirurgia nesse paciente seria uma tragédia. Esses doentes eles não são mais tratados com cirurgia, vai para o tratamento com quimio e radioterapia. A partir do momento que ele entra no abdômen, né, ele vai de novo, ele vai à esquerda da linha média, né, ele é revestido anteriormente pelo peritônio e ele tem a relação ali com o pilar e com a artéria frênica inferior, antes de chegar na transição esôfago-gástrico. Então, os movimentos peristálticos, né, são esses movimentos que vocês sabem, são movimentos involuntários, bem coordenados, que fazem, então, que o bolo alimentar chegue até o estômago. Tá? A gente vê nesse raio-x aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui é um raio-x contrastado, né? A gente vê que tem um movimento peristáltico lá em cima e já tem um outro movimento peristáltico aqui embaixo. Então, isso aqui é um raio-x que mostra que está tudo normal. Esse raio-x que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo ó, uma série de contrações, ó, principalmente essa é mais importante, essa e essa, né? Esse paciente aqui ele tem um distúrbio motor, né? O esôfago dele não contrai de uma forma adequada, não contrai de uma forma coordenada, e esse paciente aqui ele pode ter dois sintomas. Ele pode ter disfagia, a comida pode trancar aqui, ou o sintoma mais comum, ele pode ter dor torácica. Essa série de contrações aqui involuntárias, isso aqui pode dar dor, isso pode até simular, às vezes, uma isquemia. Alguns desses pacientes acabam indo lá para o Instituto de Cardiologia achando que estão infartados. Então, isso é um exemplo, né, de uma disfunção, vocês estão vendo só pela anatomia aqui, a gente consegue ver uma disfunção esofágica, uma disfunção motora do esôfago. Quem é que regula a passagem? Quem é que faz a regulação da passagem do alimento por esse tubo são os esfíncteres. Tá? Existe o esfíncter esofágico superior, que é uma zona de alta pressão que tem em torno de 2 a 3 milímetros, situado entre a faringe e o esôfago. E esse esfíncter está muito relacionado com o músculo cricofaríngeo. E o esfíncter esofágico inferior, que fica localizado na transição esôfago-gástrico, né? E ele tem uma relação com o hiato, né? E esse esfíncter aqui ele tem uma característica, ele não é um esfíncter anatômico. Quando a gente está operando, não adianta eu palpar ali para tentar sentir o esfíncter, esse é um esfíncter totalmente fisiológico. E isso que leva a uma série de disfunções que a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho. Então, o esfíncter esofágico superior, vocês estão vendo nessa foto aqui, ele tem, né, ele circunda a entrada, a porção superior do esôfago, tá? E ele tem um músculo principal que é esse aqui que vocês estão vendo, ó, que é o cricofaríngeo, tá? Esse é um músculo que ele faz, então, ele permite, então, a entrada dos alimentos, faz a transição da faringe para o esôfago. Não é um local que tenha muitas complicações clínicas, né? Mas existe essa complicação que está mostrada aqui, que é, em algumas situações, em pacientes mais velhos, esse músculo, por algum motivo, ele pode fibrosar, ele pode ter um aumento da sua pressão, né? E aí esse aumento da pressão pode ocasionar o surgimento, uma falha, como vocês estão vendo aqui, ó. E aí acaba formando, então,
um divertículo, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar, esse é um divertículo bem famoso, né? O divertículo de Zenker ou divertículo faringoesofágico. Ele fica localizado nessa região, né? E ele decorre, então, dessa perda de elasticidade que acontece ali no local. Esse é um raio-x, vocês estão vendo, o doente ingeriu o contraste, né? O normal seria o contraste passar por aqui, ó. Mas aqui vocês estão vendo, ó, aqui é a sombra do músculo cricofaríngeo e formou, então, essa saculação aqui que a gente chama de divertículo. E esse divertículo, ele levou o nome da pessoa, então, que descreveu, que foi o Zenker, tá? Isso exige tratamento, porque muitos desses pacientes, o sintoma que eles têm, eles comem, né? Eles conseguem deglutir, eles não têm disfagia, mas eles têm a queixa que uma, duas, algum tempo depois da alimentação, eles regurgitam o alimento não digerido. Dá para entender, né? O alimento fica preso aqui, e aí depois de um tempo a pessoa regurgita, né? E aí tem esse sintoma que pode ser bem chato. O tratamento disso aqui é cirúrgico, né? Pode ir lá, abre, faz uma incisão no pescoço e faz uma excisão desse divertículo. E felizmente, né, nos últimos tempos agora tem se tratado isso aqui também via endoscópica. O endoscopista vem aqui dentro e ele consegue seccionar, né, o músculo cricofaringeu por dentro. O esfíncter esofágico inferior. Esse sim, esse é uma área bem complexa, né? É a região da cárdia. Ele faz então a transição entre o esôfago e o estômago. E essa sim, essa é uma zona que dá muito problema, né? Muito problema. Não sei se você sabe, mas o remédio mais vendido do mundo é essa família dos omeprazóis, aí, dos inibidores da MOMA, porque a queixa de azia, de doença de refluxo, é uma das queixas mais comuns, né? Provavelmente todos vocês já tiveram azia, sabem que é um sintoma que incomoda. Você certamente, na idade de vocês, não tem a doença do refluxo ainda, mas imagina uma pessoa que constantemente tem 24 horas por dia tem azia, é um sintoma que incomoda bastante. Então essa é uma imagem que mostra, né? Aqui é interessante de ver, eu gosto dessa imagem aqui, do néter, porque ela mostra algumas coisas. Uma, vocês veem a diferença do epitélio, né? Aqui vem o epitélio colunar no esôfago e o epitélio glandular do estômago. E se vocês veem, tem uma linhazinha ali, ó, que é a chamada linha Z. Isso aqui o endoscopista ele consegue ver bem, né? E é nessa topografia que se situa o esfíncter esofágico inferior. Como eu disse, ele é um esfíncter totalmente fisiológico, então tem algumas situações que facilitam o funcionamento desse esfíncter, né? Vocês veem que tem a membrana flenoesofágica nessa região, tem um ângulo de His bem acentuado, e esse esfíncter se situa bem na topografia do hiato diafragmático, isso ajuda, né? Todas são situações que ajudam esse esfíncter a funcionar bem. O que é ele funcionar bem? A comida passar do esôfago para o estômago e evitar o refluxo no sentido contrário. E aí, se vocês olharem essa outra imagem aqui, né, mostra como é complexa a distribuição das fibras musculares nessa região aqui. Inclusive, quando a gente vai fazer algum tipo de cirurgia aqui nessa região, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes uma cirurgia mal feita aqui pode piorar ou começar o paciente a ter sintomas de refluxo depois do procedimento. Então essa é a situação normal, né? Vocês têm aqui o esôfago, ele tem a parte abdominal, né? Mas infelizmente, né, com o envelhecimento, com o passar do tempo, existe uma série de alterações fisiológicas que acabam levando a um problema, né? Vocês lembram que a pressão na cavidade pleural é negativa, dentro do tórax é negativa, e a pressão na cavidade abdominal é positiva. Então existe uma tendência sempre de empurrar essa junção aqui para dentro do tórax. E o que é quando acontece isso é o que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo o diafragma aqui, né? E nesse caso aqui a junção esôfago-gástrica subiu para dentro do tórax. Então esse paciente aqui ele tem uma situação que a gente chama de uma hérnia de hiato, tá? Com a hérnia de hiato, o que acontece? O esfíncter ele acaba subindo para dentro do tórax. E aí ele perde a ajuda desses outros mecanismos de defesa. E isso é uma situação, então, que facilita o refluxo. E muitas vezes, né, nem sempre, tem pacientes que têm refluxo sem ter hérnia de hiato,
mas existe uma correlação entre quanto maior a hérnia de hiato, maior a incidência de refluxo. E por isso que alguns pacientes eventualmente têm que fazer a cirurgia para corrigir isso. Só a título de curiosidade, porque vocês vão ver isso na clínica também, né? Existem vários tipos de hérnia. Esse aqui é o tipo mais comum, né? Ó, essa região aqui da junção esôfago-gástrica, que era para estar localizada aqui, ela acabou subindo. Tá? Então, isso aqui é uma hérnia do tipo 1, né? Que vocês veem a imagem aqui, que é o que a gente chama de uma hérnia de deslizamento. É disparado o tipo mais comum. O tipo 2 é um tipo de hérnia interessante, porque nesse tipo de hérnia, a transição esôfago-gástrica está no lugar, como vocês estão vendo aqui. Ó. Mas existe uma herniação do fundo do estômago. Tá? Esses pacientes aqui, normalmente, eles não têm azia, porque o esfíncter está no local certo. A queixa desses pacientes é dor. Tá? Esse estômago encarcerado aqui, isso aqui pode complicar. Aqui vocês veem a imagem no raio-x. Tá? E o sintoma principal desses doentes é dor. Tipo misto, tipo 3 ou mista, é uma combinação das duas, né? Vocês têm a hérnia de deslizamento mais uma porção do estômago herniado. E o tipo 4 é quando tem a herniação de outros órgãos, principalmente o colo. Aí a situação é mais complexa. Essa aqui é uma outra situação, né, que vocês estão vendo, ó. O que chama a atenção desse raio-x? Estão vendo que o esôfago aqui está um pouquinho mais dilatado, e aí quando ele chega aqui no final, existe um afilamento. Tá? Essa é uma condição que não é muito comum, mas também não é rara. Tá? O nome disso aqui é acalásia. Tá? Isso aqui é a ausência de relaxamento do esfíncter esofágico inferior. O esfíncter esofágico inferior ele fica continuamente tenso, fica numa zona de alta pressão. Então, quando esse indivíduo vai comer, a comida tem dificuldade de passar nessa região aqui, e esse aumento da pressão acaba tendo um impacto que o esôfago começa a se dilatar, e esse paciente normalmente vem acompanhado, então, de uma situação que a gente chama de mega esôfago. Tá? Tratamento para essa situação, como é que a gente faz? Como ele tem uma zona de alta pressão aqui, o cirurgião, quando vai operar esse paciente, a gente vai lá e faz uma miotomia. A gente abre as fibras musculares e, com isso, então, a passagem da comida fica mais fácil. Qual é o problema? O problema é que eu, destruindo o esfíncter, eu causo refluxo. Então, normalmente, a gente faz a miotomia e associa uma válvula anti-refluxo. Essa outra situação aqui, esse outro raio-x, ele mostra, ele é um pouquinho diferente do outro, né? Vocês estão vendo o esôfago veio normal aqui. Um dado interessante, né, que o paciente com acalásia, ele tem disfagia. Mas se vocês olharem o raio-x, vocês vão ver que a mucosa dele é completamente íntegra. Tá? O problema dele é um problema fisiológico, um problema de função. Essa situação aqui é diferente. Ó. Vocês veem que a mucosa aqui ela está íntegra desse lado, e do lado de cá ela abruptamente, né, ela sofre uma descontinuidade, como se alguém tivesse dado uma mordida aqui nessa região. Tá? Então, isso é característico de uma neoplasia. Essa é a imagem da peça cirúrgica. Então, vocês estão vendo aqui, eu gosto dessa figura aqui porque ela mostra a diferença. Ó. Aqui é a mucosa esofágica, aqui é a mucosa gástrica. E se vocês olharem com carinho, vocês vão ver que aqui existe uma linha, ó, que nesse momento aqui se interrompe e depois volta aqui. Ó. Então, o que esse paciente tem aqui é uma neoplasia. Ele tem um tumor, no caso aqui, um tumor na transição esôfago-gástrica. Então, como a gente falou antes, a vascularização do esôfago, ela é basicamente relacionada com o local que ele está. Né? Na parte mais alta, ele recebe ramos da artéria tireoideia superior. À medida que ele vai entrando dentro do tórax e ele vai se relacionando com a aorta, ele começa a receber ramos diretos da aorta, normalmente entre 4 a 6 ramos diretos da aorta. E a porção intraabdominal dele é de ramos da artéria gástrica esquerda. Tá?
A drenagem venosa, da mesma forma, né? Ele tem uma rica drenagem venosa e as veias normalmente acompanham as artérias. Da mesma forma, a drenagem linfática. O esôfago ele é um órgão que tem uma rica drenagem linfática, dá para ver essa imagem aqui, é muito feliz. Isso é óbvio, né? Um mecanismo de defesa, e isso tem um lado ruim, né? Como a maior parte dos tumores epiteliais, a disseminação linfonodal de um tumor é um fator de mau prognóstico, e essa rica rede de drenagem linfática aqui permite que muitas vezes um tumor aqui embaixo, um tumor na transição esofagogástrica, possa ter metástases linfonodais no pescoço. E o inverso é verdadeiro. Às vezes eu tenho um tumor torácico que acaba tendo metástase lá no tronco celíaco, né? E a gente sabe que isso piora muito o prognóstico desses pacientes. Então, a compreensão dessa disseminação linfática aqui ela é importante, principalmente para os cirurgiões, que quando vai se operar esses pacientes, né, o ideal é que se faça a ressecção dessas cadeias linfonodais em conjunto com o tumor. A inervação, o esôfago ele tem uma inervação parasimpática e simpática, né? A inervação parasimpática vem dos vagos, que ajuda então na peristalse do órgão e faz o relaxamento dos esfíncteres. A inervação simpática tem um efeito oposto. Outra peculiaridade que o esôfago tem, né, dentro do tubo digestivo, ele, ao contrário da maior parte do tubo digestivo, ele não tem a camada serosa. A parede do esôfago é formada somente pela mucosa, pela submucosa e pela muscular. Isso também é uma situação que atrapalha, né? Muitos dizem que outro dos fatores de mau prognóstico do câncer de esôfago é que ele não tem, então, aquele invólucro, né, representado pela cirrose, e a partir do momento que o tumor, então, ele invadiu a muscular, depois que ele ultrapassar a muscular, ele já vai invadir algum outro órgão, algum daqueles órgãos que a gente viu, e isso piora, então, o prognóstico. Aqui está a representação gráfica, não? Então, histológica, né? A gente tem o epitélio, tem a mucosa, tem a muscular da mucosa, tem uma submucosa que é ricamente, tem uma rede linfática muito rica, então, que permite essa distribuição, essa disseminação do tumor muito rapidamente. Tem as duas camadas musculares, uma camada circular e uma camada longitudinal, e a partir do momento, então, que esse tumor ultrapassou a muscular, ele já começa, né, ele extrapola essa adventícia que recobre o esôfago. E esse gráfico aqui mostra, né? Esse gráfico mostra o que acontece. Se eu conseguir fazer um diagnóstico de um tumor restrito à mucosa, né, a chance de cura desse paciente ela é muito alta. Tá? Se eu tiver um tumor restrito à mucosa, vocês estão vendo aqui que a mortalidade fica em torno de 5%. A partir do momento que esse tumor invadiu a submucosa, essa mortalidade já aumenta, e a partir do momento, então, que ele invade a camada muscular, né, a grande maioria dos pacientes vai morrer, né, por disseminação desse tumor. Então vamos falar do estômago, né? O estômago é uma palavra que tem várias origens, né? Tanto latim quanto do grego, né? Mas ele quer significar boca, né? E um sinônimo, né? Então, para estômago é o gastro-gástrica, que deriva do grego gastro, que quer dizer ventre. Né? Principal função do estômago, né, é ele funcionar como reservatório. Essa comida, então, que vai vir do esôfago, vai atravessar aquele tubo, e quando ele chegar no estômago, o estômago ele vai agir como um reservatório. Tá? O estômago ele é um órgão muscular, ele tem esse formato de J, né? Ele é um órgão que ele está praticamente todo ele dentro do peritônio, ele é um órgão intraperitoneal, e a função dele, então, primordial é servir de reservatório e iniciar o processamento dos alimentos, então, para que a digestão e a absorção aconteçam no intestino delgado. Tá? Muitos pacientes, né? A cirurgia que eu mais faço é a cirurgia do câncer de estômago. A gente opera muito, tumor que tem muito.
Muitos pacientes se surpreendem, né, quando a gente fala, sua cirurgia vai ser a retirada total do estômago, né? E uma coisa importante é que os pacientes eles têm uma vida praticamente normal, né? A retirada total do estômago, a vida desses doentes, ela vai ser praticamente normal. Então, isso é importante, às vezes, tranquilizar o paciente. Mas vai ser retirado todo o estômago, como é que eu vou viver? Não, a pessoa vai viver normalmente, claro, vai reduzir um pouco a ingesta dos alimentos na gastrectomia total, e os que fazem gastrectomia parcial têm uma vida, esse sim, tem uma vida normal, né? Eu posso tirar, normalmente numa gastrectomia parcial, a gente tira em torno de 75%, 80% do estômago, e esses pacientes, eles se surpreendem às vezes como eles conseguem se alimentar normalmente. O volume interno do estômago, quando ele está vazio, ele é bem pequeno, como vocês estão vendo aí, ó, 50 ml. Tá? Mas ele pode, depois de uma refeição, esse volume pode aumentar para em torno de 1 litro, 1,5 litro, uma refeição normal. Mas quando as pessoas vão lá no espeto corrido, numa feijoada, numa festa, a capacidade de adaptação do estômago é incrível, né? Pode chegar até 4 litros. Tá? Então, o estômago ele é a parte mais dilatada, né? Algumas características dele, ele é a parte mais dilatada do trato digestivo. Ele ocupa a maior parte do espaço subfrênico esquerdo. 5/6 do estômago estão à esquerda da linha média. Tá? A junção esôfago-gástrica está mais ou menos ao nível da 11ª vértebra torácica. E o piloro está no nível mais ou menos da primeira vértebra lombar. As características mais anatômicas do estômago. Ele tem 2 aberturas, né? O ósteo cárdico e o ósteo pilórico. Ele apresenta uma curvatura, 2 curvaturas, né? A curvatura gástrica menor, que ele está localizado na margem direita, está ligado ao aumento menor e contém os vasos gástricos direito e esquerdo. E a curvatura gástrica maior é na margem esquerda do órgão, está ligado ao aumento maior e o ligamento gastroesplênico e contém os vasos gastroepiclóicos direito e esquerdo. Então, essa é a imagem, né? Um estômago cheio de contraste. Essa é a imagem que a gente tem. Aqui uma imagem já importante quando vocês vão olhar um raio-x. Normalmente existe uma bolha de ar aqui, ó. É normal essa bolha gástrica, ajuda quando a gente vai interpretar um raio-x, a gente consegue ver essa bolha. Aqui está a curvatura menor. Né? Aqui tem um movimento peristáltico, vocês estão vendo aqui um movimento peristáltico, né? Aqui a curvatura maior. Aqui um outro movimento peristáltico. E ali vocês estão vendo o esfíncter pilórico. Né? Então, aqui é a contração do piloro. E ali é o bulbo duodenal, então, já deixando passar um pouco de contraste para o bulbo duodenal. Essa forma, então, de J. Né? O estômago tem essa forma de J. Aqui está o nosso amigo estômago, né? Levantando o fígado. A gente vê o estômago aqui. Pequena curvatura, grande curvatura, ósteo cárdico e ósteo pilórico. Tá? Então, os limites dele, né, os limites do estômago, né, ele faz uma relação com o esôfago cranial e com o duodeno distal. Fora isso, ele tem inúmeras relações. Né? Anteriormente com o diafragma, fígado e a parede abdominal. Posteriormente com o diafragma, suprarrenal e pâncreas, rim e mesocólon. À direita com o fígado, à esquerda com o baço e diafragma e inferior com o cólon transverso. Por que isso aqui é importante? Né? Porque, de novo, né, vocês imaginam que nesse reservatório enorme aqui, quando tem o surgimento de algum tumor, normalmente esses tumores eles são totalmente assintomáticos. Tá? O tumor de estômago, normalmente, ele só vai dar sintoma quando ele for já um tumor avançado, né, ou tiver um sangramento, ou causar obstrução. E é muito comum, então, haver invasão de algum desses órgãos que a gente marcou aqui. Tá? Uma invasão direta de outros órgãos, uma invasão direta do fígado, do baço, do pâncreas, não é um critério de irressecabilidade, a gente faz a ressecção, mas é diferente se tiver uma metástase. Tá? Então, se eu tenho um tumor de estômago que invade o lobo esquerdo do fígado, esse tumor ainda é operável, mas se eu tenho um tumor de estômago com uma metástase, né, não é uma invasão por continuidade, esse tumor já não é mais operável porque o prognóstico é muito ruim. A gente já falou alguma coisa da cárdia, né? Mas em relação ao estômago, é a parte mais fixa, né? É a parte mais fixa do estômago.
E a principal função do esfíncter esofágico inferior, então, é evitar, né, o refluxo desse conteúdo. Só para vocês terem uma ideia, o pH aqui dentro do estômago ele é extremamente ácido, né? Varia aí, pode variar de 1 até 3. E o pH dentro do esôfago ele é básico, ele é acima de 7. Então, se eu tenho um refluxo, né, do conteúdo do estômago que é extremamente ácido, esse epitélio aqui do esôfago ele não é preparado para receber esse ácido. E aí a pessoa sente, então, o sintoma que é a pirose. E aí vocês talvez já tenham ouvido falar, né? Se aqueles pacientes que têm um refluxo continuado durante muitos anos, depois de um tempo, essa mucosa aqui, esse epitélio colunar, não, eu estou recebendo ácido todo o tempo, então eu vou me transformar. Né? E aí pode acontecer, então, uma metaplasia, que é a metaplasia, a transformação do epitélio colunar no epitélio glandular, e isso que faz, então, né? O nome disso é esôfago de Barrett, e por isso que o tumor mais comum no terço distal do esôfago é o adenocarcinoma. Eu não tinha falado antes, eu tinha falado que o tumor mais comum do esôfago torácico é o epidermoide, do esôfago cervical e torácico é o epidermoide, do esôfago distal é o adenocarcinoma. No estômago, o tumor mais comum é o adenocarcinoma. O piloro, né, diferente do esfíncter esofágico inferior, o piloro é um esfíncter verdadeiro. Né? Vocês veem ali, tem uma prega muscular, tá? É um anel espessado. A visão endoscópica, vocês estão vendo ali, ó, dá para ver direitinho, né? Tem um músculo ali. E ele que vai regular, então, a passagem do quimo do estômago, né? Então, a comida entra, sofre o processo inicial de transformação e vai sendo liberado aos poucos para o duodeno. Como é que a gente divide o estômago, né? A gente divide em regiões, né? Tem a região da cárdia, que é aquela área da transição, a região do fundo, que é aquele formato de cúpula, né? O corpo, que é a maior porção do estômago, e a região pilórica, que a gente divide, então, no antro e no canal pilórico, que é essa imagem aqui. Tá? Então, a região da cárdia é a região da transição. Acima do ângulo de His, a gente vê uma linha horizontal tracejada acima do ângulo de His. A gente tem a região do fundo, que é aquela região que normalmente tem a bolha gástrica. A maior parte que é o estômago, né? E aqui a divisão, então, do canal pilórico entre antro e piloro. Isso tem uma importância também para quando a gente vai entender a fisiologia, né? Não é o objetivo aqui, mas a gente sabe que as células são diferentes, né? Conforme a localização do estômago, a gente tem diferentes tipos de células. Por exemplo, aqui no antro tem as células G, que são as células que produzem a gastrina. Tá? Quando eu vou indo mais em direção ao fundo, é onde eu vou ter as células parietais, que são as células que produzem, né, o ácido clorídrico e o fator intrínseco. Por isso, aqui, essa produção do fator intrínseco, aquilo que eu falei, da vida praticamente normal. Quem faz uma gastrectomia parcial, se eu cortar aqui, eu ainda mantenho as células parietais e eu ainda tenho a produção do fator intrínseco. Se eu fizer uma gastrectomia total, aí sim, a única sequela que esse paciente vai ter, né, como esse fator intrínseco ele é fundamental para a absorção da vitamina B12, esse paciente vai ter um déficit de vitamina B12. Então, ele vai ter que fazer uma injeção de vitamina B12 a cada 35, 40 dias. A única sequela que fica. Uma outra peculiaridade do estômago é que ele é a única parte do tubo digestivo que tem 3 camadas musculares. Além da camada longitudinal e da circular, que todo tubo digestivo tem, ele apresenta uma camada oblíqua. Essa camada oblíqua vai ajudar, então, nessa movimentação, né, no processo, então, de transformação inicial dos alimentos. Suprimento sanguíneo do estômago, ele tem uma característica, né? Muitos dizem que o estômago é o órgão do residente, porque praticamente nunca a gente vai ter uma isquemia gástrica, né? O estômago ele tem o suprimento sanguíneo de 4 artérias: a artéria gástrica direita, a artéria gástrica esquerda, a gastroepiploica direita e a gastroepiploica esquerda. Além disso, tem as artérias gástricas curtas que estão dentro do ligamento gastroesplênico, então, naquela comunicação entre o estômago e o baço. Essa imagem aqui mostra isso, né? Então, a gente vê aqui a gástrica esquerda, que sai do tronco celíaco, corre na pequena curvatura,
e se encontra com a gástrica direita, que é ramo da artéria hepática, né? Então fazem essa vascularização da pequena curvatura. A gástria epiploica direita, que é um ramo da artéria gastroduodenal, ela corre na grande curvatura e ela se encontra com a gástria epiploica esquerda, que é ramo da artéria esplênica. E além disso, a gente tem os ramos diretos, então, as artérias curtas ou vasos breves, que comunicam então o baço com essa parte aqui do fundo do estômago. Então, vocês dificilmente, né, vocês vão ter uma isquemia gástrica, uma situação bem incomum, para não dizer rara, né, porque eu posso sacrificar até 3 desses 4 vasos e o estômago ainda continua funcionando. Isso permite, né, que a gente faça isso que vocês estão vendo aqui. Ó. Isso aqui é uma foto de um transoperatório, em que a gente está pegando um estômago e está tubulizando, estou transformando ele num tubo, né, para... olha o tubo, olha aqui. Aqui foram ligados a gástrica esquerda e a gástrica epiploica esquerda. Esse estômago aqui está mantido só pela gástrica direita e pela gástrica epiploica esquerda. E vocês estão vendo como o aspecto dele está excelente. Tá? No caso aqui, ele está sendo ido levar para substituir o esôfago, mas a gente pode substituir a bexiga, o ureter, uma série de outros órgãos pode substituir com o próprio estômago. Aqui, ó, quando a gente vai fazer o tubo, ó, eu consigo fazer esse tubo e o estômago chega lá na região cervical. Então, quando a gente faz uma esofagectomia, normalmente o órgão que a gente usa para reconstruir é o estômago. Pode usar o intestino grosso também, mas o estômago é mais simples e mais fácil. Drenagem venosa, ela corre paralela, né? As veias correm paralelas às artérias e as veias drenam todas, então, para o sistema porta. Tá? Por que isso é importante? Quando eu tenho alguma situação de hipertensão porta, né, que a situação mais comum é a cirrose, esse sistema todo, então, ele vai ficar com um aumento de pressão e isso pode formar varizes gástricas e esofágicas. E isso pode levar a uma situação extremamente comum, né, como a hepatopatia é muito comum. Vocês estão vendo essa endoscopia aqui, a formação de varizes, ó. Vocês estão vendo as varizes aqui. E quando essas varizes sangram, isso é um sangramento muito abundante. Tá? Esse sangramento, se não for tratado, vai levar o nosso paciente ao óbito. Então, essa questão das varizes esofágicas é muito importante quando a gente está tratando um paciente cirrótico. Como é que a gente para esse sangramento? Né? Pode ser injetado, a situação mais comum é via endoscópica, faz uma endoscopia, injeta alguma substância esclerosante, existem ligaduras elásticas, existe também um balão que pode ser colocado aqui, mas cada vez se usa menos. E em último caso, pode-se fazer uma cirurgia, mas o tratamento definitivo disso aqui acaba sendo o transplante hepático, que é quando vai resolver o problema. A inervação do estômago também ela é parasimpática e simpática, né? A parasimpática é das fibras do nervo vago e a simpática vem através do gânglio celíaco. Então aqui vocês estão vendo, né, os nervos vagos, tanto o direito quanto o esquerdo, eles convergem, quando eles chegam nessa altura aqui do estômago, eles convergem para a pequena curvatura, eles vão inervar toda a pequena curvatura do estômago, né? Ainda existe um ramo aqui que vai inervar o fígado e a vesícula biliar. Isso mais a título de curiosidade, né? Até porque hoje em dia é muito difícil, mas durante até a década de 80, quando não existiam tratamentos para úlcera, o tratamento para úlcera péptica, para hiperacidez, era fazer a vagotomia. Se vocês forem ler, isso ainda cai eventualmente em algumas questões, em provas de residência a gente vê. As vagotomias elas poderiam ser de vários tipos, né? A mais comum e mais fácil era troncular. O cirurgião ia no tronco do vago e cortava. Depois disso, aqui, uma das sequelas dessa cirurgia é que o ramo hepático do vago era cortado e os pacientes se apresentavam com colitíase depois. Então, isso evoluiu para uma vagotomia seletiva, que era feita nesse local, abaixo da saída do nervo do ramo hepático. E o último tipo de vagotomia que foi feita era super seletiva, que era no local onde o vago entra no estômago. Esse nervinho aqui tem nome, esse é o nervinho de Latarjet, né? E os ramos do Latarjet, então, o cirurgião ia ramo por ramo seccionando isso aqui para tentar diminuir a produção ácida desse paciente. Drenagem linfática, ela é paralela ao suprimento sanguíneo,
assim como o esôfago, ele é abundante, né? E com várias conexões intra e extramurais. Tá? Então, quando a gente vê o estômago, né, principalmente quando a gente vai avaliar um paciente com câncer de estômago, que é importante a remoção desses linfonodos, a gente tem que entender como é que é o padrão de disseminação. Tá? Então, existe um primeiro nível, né, que a gente chama, que são os N1, que são os linfonodos que estão junto da parede do estômago. Tá? Mas existem também os linfonodos que estão junto dos grandes vasos, né, junto da artéria esplênica, da artéria hepática e da gástrica esquerda. Isso é muito bem estudado, foi muito bem estudado pelos japoneses, né? Para quem vai fazer cirurgia gástrica, óbvio que para vocês não precisa entender isso aqui, mas quem faz cirurgia do câncer gástrico tem que entender toda essa classificação aqui feita pelos japoneses, que são as estações linfonodais para onde os tumores de estômago podem dar metástase. Tá? E isso faz, né? Esse aqui é um exemplo de uma cirurgia feita lá no hospital, em que, idealmente, quem segue essa escola japonesa aqui tenta fazer a remoção, né? Isso aqui é uma linfadenectomia chamada D2. Né? Vocês conseguem ver aqui a artéria esplênica, né? A artéria hepática comum, dando a artéria gastoduodenal, e a artéria aí se transforma na artéria hepática própria, e lá atrás a veia porta. Tá? Quem vai fazer a cirurgia aos moldes japoneses tem que remover todo esse tecido aqui. E eu gosto dessa foto aqui porque essa foto mostra também essa artéria. É claro que aqui o estômago saiu da frente, né? Vocês estão vendo ali o duodeno fechado, ó. Mas essa foto eu gosto de mostrar para os endoscopistas, tá? Porque ele mostra aqui a artéria hepática comum e aqui vem a artéria hepática própria. Vocês estão vendo o tamanho dessa artéria. A primeira porção do duodeno está deitada exatamente em cima dessa artéria aqui. Então, quando tem uma úlcera, e aí vocês vão ouvir muito isso nas aulas de gastro, né? A úlcera da parede posterior do duodeno, ou seja, que está deitada aqui em cima, ela não deve ser esclerosada. Por quê? Porque se essa úlcera romper essa artéria aqui, o sangramento é muito importante. Hoje em dia é muito difícil ter que operar uma úlcera, é muito difícil. Uma das raras exceções são as úlceras da parede posterior do duodeno, porque se romper uma úlcera, rompe essa artéria aqui, não tem como fazer parar o sangramento. A título de curiosidade também, vocês vão ouvir falar muito isso, né? Isso aqui são exemplos de gastrectomias, né? Uma gastrectomia B1, que foi a primeira que foi feita pelo próprio Billroth, ele removeu o antro e só fez uma gastroduodenanastomose. Depois disso, ele viu que alguns pacientes não evoluíam bem e ele bolou, então, a Billroth 2. A Billroth 2, ele fechava o duodeno, né? E aí fazia uma gastroenteroanastomose. Qual é o problema dessa cirurgia aqui? Todo o refluxo biliar e pancreático era jogado para dentro do estômago e muitos pacientes não toleravam bem. Aí veio um cidadão chamado Ru, né, que hoje em dia está muito em moda por causa da cirurgia da obesidade. Ele bolou esse desvio aqui, ó. Ele bolou um desvio Y, né? Então, o que acontece? O conteúdo biliar e pancreático vem para cá e a comida vem para cá, então o paciente não tem refluxo. Então, quando o paciente faz uma gastrectomia parcial, ele vai fazer uma dessas 3 reconstruções. Quando ele faz a gastrectomia total, normalmente é um Y de Roux a técnica de reconstrução. Então, o duodeno, né? O duodeno, ele tem esse nome, né? Para quem não sabe, o nome de duodeno é porque ele mede 12 polegadas. Tá? O duodeno é a parte inicial do intestino delgado, tá? É a parte mais curta, mais larga e mais séssil do intestino delgado. Ele tem essa forma de C. Por que ele tem essa forma de C? Porque a cabeça do pâncreas está acoplada aqui nessa região. Tá? Duodeno não tem mesentério, também ao contrário do resto do intestino. E ele tem uma parte, né, dele que é revestida por peritônio, uma parte intraperitoneal, mas uma boa parte, principalmente a segunda e a terceira porção, ele é retroperitoneal. Então, tirando os outros órgãos da frente, né, quando a gente vê, lá atrás está o duodeno. Ó. O duodeno, ele sempre tem esse formato. Ele tem as flexuras, né? Ele tem as porções, a primeira porção do duodeno, aí existe a primeira flexura, a segunda porção, a segunda flexura, a terceira porção, mais uma flexura,
fixada pelo ângulo de Treitz, e aí a quarta porção. Tá? Então, por essas flexuras, né, flexura superior, flexura inferior e flexura do duodeno jejunal, é que a gente divide ele nas 4 porções. O duodeno também ele está numa região bem complexa anatomicamente, né? Ele tem inúmeras relações, né? Relação anterior com a vesícula biliar e o lobo quadrado do fígado, posterior com o colédo, com a artéria gastroduodenal, veia porta, cava inferior e cabeça do pâncreas, superior com o colo da vesícula e o ligamento hepaduodenal, e inferior com o pâncreas e o grande omento. Então, vocês imaginem, né? Vocês estão vendo aqui o duodeno, né? A cabeça do pâncreas, o pâncreas com o processo uncinado, e para complicar ainda mais a situação, a veia porta passa aqui, né? Na verdade, a veia mesentérica recebe a veia esplênica para formar a porta, e a artéria mesentérica está aqui nessa região. Então, quando um tumor surge nessa região aqui, normalmente é uma cirurgia bem complexa para remover isso. Ele recebe, então, o ducto colédoco, né, que vocês estão vendo o hepático direito e esquerdo, forma o ducto hepático comum, recebe o ducto cístico para formar o colédoco. O colédoco tem esse trajeto posterior, uma parte intrapancreática, e ele vai entrar, então, na papila maior do duodeno. Normalmente, né, ele recebe, forma a ampola aqui com o ducto de Wirsung, o ducto pancreático principal, e aí então tem a ampola de Vater que deságua na papila duodenal maior, que vocês vão ver na próxima aula, provavelmente de via biliar. Uma outra coisa importante, né, o duodeno ele tem uma relação praticamente indissociável com a cabeça do pâncreas. Vocês vão ver que não existe uma cirurgia assim chamada, eu vou fazer a duodenectomia, ou então eu vou tirar só a cabeça do pâncreas, a pancreatectomia. Tanto que quando tem tumores nessa região aqui, a gente chama de tumores periampolares, porque muitas vezes é impossível saber se o tumor ele se originou no pâncreas, no colédoco terminal, na papila ou no duodeno. Tá? Então, os tumores que se originam nessa região aqui, a gente chama de tumores periampolares, e o tratamento desses tumores normalmente é a mesma cirurgia. É remover tudo isso aqui, preservando os vasos que estão passando ali por trás. Então, isso mostra a complexidade dessa cirurgia, que é a duodeno-pancreatectomia. A vascularização do duodeno, né, ele divide, né, tanto que as artérias são chamadas pancreato-duodenais. Eu tenho aqui, ó, ramo da hepática comum, eu vou ter a gastroduodenal, que é essa aqui, e a gastroduodenal vai dar os vasos pancreato-duodenais superiores, anteriores e posteriores. Do ponto de vista inferior, né, eu tenho o ramo da mesentérica superior, eu tenho os pancreato-duodenais anterior e posterior. Isso vai formar um complexo aqui, então, que dá a vascularização da cabeça do pâncreas e do duodeno. Tá? Então, não existem as artérias duodenais. A artéria se chama pancreato duodenal, porque elas irrigam a cabeça do pâncreas e o duodeno. Então, essa é a peça, né? Quando tem um caso que nem esse aqui, ó. Vocês estão vendo, tem um tumor aqui, ó. Eu não tenho como tirar só a cabeça do pâncreas ou só o duodeno. Tá? No caso, a gente ainda tira o estômago junto. Essa é uma cirurgia que vocês já devem ter ouvido falar. Ela leva o nome também, cirurgia de Whipple, né? Ou a gastroduodeno-pancreatectomia. Só a título de curiosidade, né? Quem frequentar o bloco cirúrgico vai ouvir essa chamada manobra de Cocker. É uma das, praticamente todas as cirurgias que a gente faz no andar alto do abdômen, né? Uma região que tem muita coisa aqui. Cirurgia de via biliar, cirurgia de estômago, cirurgia de pâncreas, cirurgia de duodeno. Vocês vão ver que normalmente o cirurgião começa a cirurgia dizendo, vamos fazer uma manobra de Cocker. O que é a manobra de Cocker? A gente abre o reto peritônio aqui nessa região e a gente transporta, então, né, a segunda porção do duodeno, que é retroperitoneal, a gente traz ela para dentro do peritônio. Tá? Essa é a manobra de Cocker. Isso é aquilo que eu falei, né? Essa aqui é uma endoscopia, essa aqui é uma úlcera. Vocês estão vendo aqui a úlcera, né? Vocês estão vendo um jato de sangue aqui. Quando o endoscopista vê essa imagem na endoscopia, né, uma úlcera sangrante na parede posterior do duodeno,
nem adianta tentar fazer esclerose ou nada, isso aqui tem que acabar em cirurgia, devido àquele vaso que eu mostrei para vocês. Tá? Aqui então a imagem, ó, o bulbo duodenal, a parede posterior, e lá está a artéria gastroduodenal. Esse tipo de paciente, né, normalmente não tem opção que não seja levar para a cirurgia. Né? Pode fazer ou não a vagotomia, né? Mas o que tem que fazer é abrir aquela região ali e suturar a úlcera, como vocês estão vendo aqui.